professor, vou esperar a Ana entrar, viu? Aí eu abro a câmera, tá bom? Tudo bem. Só um instantezinho aqui também. Voltei. É cruel, né? Sabe, 10h53. Galerinha, eu preciso só dar dois recados aqui antes que eu esqueça. Só esperar a projeção da tela ali. Na segunda-feira, na verdade, na segunda-feira, não, esse bimestre, nós vamos precisar usar alguns horários a mais, chamado de aulas extras, tá? Porque senão a carga horária não bate. E sempre o processo eu faço a solicitação para o setor pedagógico, para a Caline, e a Caline autoriza. Eu havia previsto duas aulas assíncronas, no caso, no dia 19/7, que foi segunda-feira, à tarde. Porém, se eu conseguir autorização de todas as aulas pela Caline no dia 20, então, como eu voltar no tempo, né, retroagir. A física ainda não permite isso ainda para nós, tá? Na teoria ela funciona, mas a gente não consegue voltar ainda. Dessa forma, eu não pude utilizar o dia 19. E aí, na minha previsão, eu joguei para hoje duas aulas à tarde, tá? Não tem aula propriamente dita. Vocês vão dedicar, na verdade, essas duas aulas para fazer atividade. Eu já até postei a atividade lá, tá? No caso, a atividade que eu postei lá hoje, ela vai contar como essa aula, após a minha aula, que no caso eu finalizo 11h40, de 11h40 até 12h30, nós temos um outro horário, que é meu. Porém, assim, sempre assíncrono, tá? A gente não precisa fazer exatamente agora. São só 3 questões. Vocês fazendo as 3 questões, a gente registra essa aula, tá? Então, teremos um contraturno hoje, que eu vou jogar no caso do dia 19 para cá, ok? Dia 22. E no dia 26, nós temos o primeiro horário, que é dedicado à atividade. Claro que ninguém vai acordar 7 horas da manhã para fazer uma atividade, né? Vocês vão fazer antes, é claro, né? De 7 a 7h50. Mas a gente registra esse horário porque é o que está lá disponível, tá? E no dia 26 ainda, à tarde, eu vou precisar estar registrando 2 horários, que ainda é da atividade. Então, percebam que a atividade que eu passei hoje, embora seja somente 3 questões, ela vai valer por 6 horários. No caso, 3 hoje, 1 agora pela manhã e 2 à tarde, 1 pela manhã de segunda-feira e 2 à tarde. Tanto é que eu coloquei o horário de entrega para as 14h40, quando finaliza o horário, tá? Se vocês tiverem qualquer outra aula nesse horário, no horário de vocês, vocês podem estar fazendo horário diferente. Por exemplo, vocês podem estar fazendo, não é uma sugestão, mas tem gente, por exemplo, que me contacta de domingo, e eu acho louvável, né? O Diego é muito aplicado, a Pamela também, não só elas, né? A gente sabe que tem outras pessoas também envolvidas que trabalham, que estudam dia de domingo, e isso é interessante, tá? Não estou falando para fazer todo domingo, né? Tirar o feriado de vocês ou final de semana. Mas como tem gente que faz, e aí estamos juntos, precisando de mim. Como eu sou adventista, geralmente de 6 da sexta-feira, eu me retiro e eu volto geralmente no sábado à noite. Então, sábado à noite, para todo mundo, só que a gente fala para nós adventistas já é domingo, mas na verdade não é só para nós, não. É para todos os seres, né? Porque o dia começa, na verdade, à noite. Primeiro houve tardes e manhãs, né? Primeiro vem a noitinha, para depois começar o dia. Ou seja, o dia começa, no fundo, fazendo uma análise bem perfeita, ele começa às 6 horas da tarde. Todo dia, 6 horas da tarde, começa um novo dia, e não meia-noite. A gente começa a contar como sendo meia-noite, né? Mas meia-noite, como o próprio nome já diz, já é meia-noite, né? Então, o dia começa, na verdade, às 6 horas. Então, conte comigo. De sábado, a partir de 6 horas até qualquer hora, tá? Não é um conselho, estudar de domingo, mas, se quiser, estamos juntos, ok? Então, eu só estou justificando isso, galera, porque vocês têm
que estar ciente do que é feito com a carga horária de vocês. Se nós não fizermos, nunca faltarmos, como a gente não faltou a aula, se a gente fizer tudo certinho, a gente não consegue fechar a carga horária. Então, a gente, além de fazer certinho, a gente tem que fazer um pouco mais, que dedicar uma hora extra, no caso, uma carga horária extra, que é esse que aparece em azul no horário de vocês, tá? No planejamento de vocês, que eu sempre estou fixando lá no plano de ensino, lá dentro do SWAP, no diário, e também no Clezum, lá em materiais, tá? Então, assim, se quiserem saber o que está acontecendo no dia a dia, basta abrir esse plano, que vocês têm tudo lá, ok? É uma justificativa, porque se a gente não se explicar, vai acabar aparecendo uma aula lá para vocês, poxa, isso aqui o professor não deu aula. E aí, tem que estar registrado tanto com o pedagógico, quanto com vocês, e ser uma coisa justa, tá? Ter esclarecido. Senão aparece lá do nada, e aí vocês acham que a gente... Acho não, a gente pensa que está parindo aula, né? Mesmo porque se um dia se pegar o diário, está lá justificado, ok? Feito isso, vamos para a aula de hoje, tá? Uma outra observação, só lembrando que quem está de recuperação está agora com a recuperação disponível, tá? Eu coloquei lá para quem está de recuperação, que no caso é a Ariane, a Bruna, o Emerson, o Gustavo Gabriel, o Igor, ó, incrível, o Igor tirou 10 na prova, o danado, mas ele não fez atividade nenhuma, infelizmente não tem como passar. Eu até quero, assim, eu acho que ele sabe muito, que tirou 10, mas aí o danado não fez as atividades, tá? Se ele fizer as atividades, ele até se livra da recuperação, ele nem precisaria fazer, mas aí, como ele não fez, automaticamente complica para mim o meu somatório, tá? Quem mais? O Calé, na verdade, ele está pagando outra de porque se ele aparecer. O Carlos ficou por 2 décimos, né? A Karine, a Kate, a Késia, a Nayala não assiste aula, mas ela sempre faz atividade, ela sempre conversa comigo, a Rafaela, a Rainara, o João Davi e a Cálica, tá? Galera, é sempre interessante explicar, nós estamos perdendo aqui 10 minutinhos, mas é sempre interessante frisar que o que vai valer mais para vocês é as atividades, são as atividades. Percebam aqui, ó, que nessas primeiras atividades, no caso, vamos pegar aqui o do Abel. Atividade 1, que vale 4. Professor, professor, Oi, travou. travou, né? Beleza. Acho que a internet está ruim. Voltamos aqui. A minha internet está ruim também, que eu tenho um outro monitor aqui e ele estava... Deve ser porque hoje... Pode falar. Pode falar. Travou o Diego também. Beleza. Então, assim, eu só quero explicar, galera, que se tu tirar 1 na prova, ó, aqui, digamos que o Aaron tirou 16 pontos, 4 e... ele tirou... Cadê um? Tá um pouquinho aqui. Hoje não é o dia, né? Que faz. A minha também tá ruim. Tirar... Ou seja, o mais essencial de tudo são as atividades, porque tu consegue tirar 16 pontos, mais 4 no trabalho, e por incrível que pareça, tirando uma nota baixa na prova, tu consegue passar. Tá? Isso é respeitando a resolução, que fala que o qualitativo ele tem que ser maior do que o quantitativo. Tá? Estou explicando isso porque é meio que injusto o Igor tirar 10 e não passar. A gente pode imaginar, poxa, o cara tirou 10, ele provou que sabe, né? Mas aí tem o danado aqui das atividades. O Diego falou que ama esse método. O Diego é um cara bem aplicado. Ó. O Diego faz tudo direitinho. Deixa eu desfazer aqui a alteração que eu fiz no do Adrian. Então, vamos lá. Tá? E isso é a resolução que faz. Nós estamos apenas obedecendo ela. Tá? Eu estou falando isso porque, às vezes, alguns não entenderam ainda e não sabem a importância que é fazer as atividades, o tanto de vermelho que tem aqui. A prova é uma consequência. Tirando uma prova, tu passa. Simbora, então, para a aula de hoje, senão a gente não termina ela, né? Vamos começar.
A aula de hoje, ela é um finalzinho do capítulo 5, que trabalha a associação de espelho, com o começo do capítulo 6, tá? Onde se trabalha espelhos esféricos. Então, vamos lá. Começando a aula de hoje. Como se fala em associação de espelhos, eu tenho 2 espelhos planos, e eu vou colocar esses espelhos planos, como a figura já mostra aqui, com um ângulo qualquer entre elas. Digamos que eu quero tirar uma foto, eu quero fazer uma filmagem, né? Tem até um exemplo que a gente faz uma filmagem com bailarinas, né? Digamos que o Faustão queira fazer filmagens com bailarinas e a gente não costuma prestar atenção no rosto da bailarina lá atrás, e ele quer fazer um cenário cheio de bailarinas, só que a verba da Globo, digamos que esteja curta, é difícil estar curta a verba da Globo, mas digamos que esteja, e aí ele quer multiplicar essas bailarinas, ele pode fazer essa filmagem utilizando a associação de espelhos. Claro que as bailarinas vão estar todas iguais, né? Mas coloca uma máscara nelas ali, e aí a gente pode perceber que vão estar todas de máscara, a gente não vai ver o rosto, então eu vou ter várias bailarinas com apenas algumas. Aqui no caso, eu tenho uma só figura, tá? E aí eu percebo que eu formo com essa figura 3 outras imagens. No caso, eu vou ter na minha filmagem 4 imagens, ok? Eu consigo obter 3 outras imagens com a associação de espelho. Como é que eu faço isso? Apenas colocando o espelho com um ângulo qualquer. De sorte que quanto menor esse ângulo, quanto mais de frente um para o outro estiver, mais imagens eu formo. Quanto mais distante, quanto maior esse ângulo, menos imagens eu formo. Tá? Alguém colocou aqui, assim. Acho que foi a internet dele. Deixa eu só ler aqui rapidinho as mensagens. Canta, Diego. Canta. Não, entendi. Ah, tá, antes de começar, né? 10 da manhã, pode falar, tudo bem com o senhor? Obrigado por perguntar, Diego, tudo certo, graças a Deus. Todo domingo à noite está na luta, o Diego realmente, ele enfrenta toda noite. Todo domingo à noite ele trabalha com essa questão. Só tenho que pedir para avisar que ele não vai poder participar. Travou, sim. Vento maravilhoso deve haver. A minha também está ruim, eu amo esse método, professor, tá? Você me ouviu o meu aviso que o Antônio pediu para lhe falar que ele não vai poder participar. Era isso que eu queria ver. O Antônio não vai poder participar. É uma pena, o Antônio sempre é bem presente aqui, né? Tem algumas pessoas que é bem presente, a gente já decora até o nome. O Antônio é um deles. Então, voltando aqui, eu quero formar imagens. E aí, como é que eu formo essas imagens? Eu vou utilizar essa equação. N vai ser igual a 360, que é o ângulo de uma volta completa, dividido pelo o alfa, que esse alfa vai ser o ângulo entre os 2 espelhos, menos 1. E aí eu vou formar a quantidade de imagens que eu quiser. Quanto mais eu fecho, mais imagens eu formo. Quanto mais eu abro esses espelhos, menos imagens eu formo. E aqui eu tenho, no caso, 2 situações. Ó, aonde localizar o objeto. Toda vez que eu dividir esse 360 pelo ângulo formado pelos espelhos, e se isso for um número par, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar. Tá? Qualquer situação aqui. Só que se eu dividir isso, 360 por alfa, e for um número ímpar, aí eu preciso colocar esse objeto somente no plano bissetor. O que é plano bissetor? É a bissetriz disso aqui, ó. No caso, a bissetriz, digamos que o ângulo mede 40 graus, a bissetriz é a metade, ela passa pela metade disso, né, no centro. Ela divide o ângulo ao meio, então 40 graus. Se é 30, 15, assim por diante. Então, eu sempre vou utilizar essa fórmula e eu vou posicionar o objeto no centro toda vez que for ímpar essa divisão, e eu vou posicionar em qualquer lugar toda vez que for par. Ok? Essa parte, ela finaliza o capítulo 5, é bem curtinha. Vamos, então, começar agora com o capítulo 6, tá? E aqui no capítulo 6, eu vou trabalhar com espelhos esféricos. O que é espelho esférico? Imagine, por exemplo, uma esfera, e eu vou vir ali nessa esfera e vou partir, ó. Eu tenho aqui uma esfera, era para ser uma esfera. E eu vou partir um pedaço dessa esfera. Isso aqui que eu tirei, ó, é uma esfera refletora. Isso aqui é um espelho esférico, porque agora a superfície dele não é plana. Como não é plana, automaticamente eu tenho um espelho esférico, tá? De superfície esférica. E os espelhos, eles se classificam de 2 formas, como sendo côncavo e convexo. O côncavo é toda vez que a parte refletora,
é a parte interna. Por exemplo, a parte refletora de um espelho, a parte interna aqui. Imagine, por exemplo, uma colher, e aquela parte que você pega a comida, que ela reflete a luz, seja a parte refletora. Você coloca lá na frente do seu rosto e começa a observar o seu rosto ali. Aquela parte da colher, a parte de dentro, da concha, é o que nós chamamos de espelho côncavo, tá? De concha, côncavo. A parte de fora, agora você pegou a colher e virou ela. Agora você está olhando agora, no caso, o que está no meu rosto aqui, é a parte, o fundo de fora da colher, que é isso aqui, ó. Tá? Tá refletindo a parte externa da colher. Nesse caso, essa superfície é chamada de convexa. Tá? Então, o espelho pode chamar de côncavo quando a parte interna é refletora e convexo quando a externa é refletora. Nós observamos a reflexão não de luz, mas de sinais numa antena parabólica. Por exemplo, toda antena parabólica ela é curva aqui, ó, e ela tem um receptorzinho basicamente no centro dela. Como é que funciona isso? Significa dizer o seguinte, que toda onda que vier nessa antena, como ela é curva, ela vai refletir na antena e ela vai incidir na antena e vai refletir para um único ponto, tá? Um ponto central. Então, eu tenho um aumento de sinais. Ela vai concentrar todos os sinais emitidos, no caso, os sinais de TV, por exemplo, da Globo, da Record, do SBT, vai concentrar num único ponto. E daí esse sinal fica cada vez mais forte, tá? Se ventar um pouquinho, ela vai tirar do ar porque eu vou ter o sinal chegando e antes de ele chegar no receptor, o receptor sai do lugar porque está ventando. Não tem uma estabilidade. Então, uma antena é uma espécie de espelho que reflete ondas, né? Claro que não é luz, mas ela reflete para o único ponto, que é o ponto central, que é o receptor. Daí, sai um fio desse receptor e vai até a sua televisão. Você tem, então, uma antena, uma concentração de sinais. Uma antena que concentra a maior parte de canais, tá? Funciona assim, basicamente, a questão do espelho. Claro que nós estamos falando de luz e agora eu tenho ondas de TV e ondas de rádio, né? O espelho pode ser, como eu falei, côncavo. Nós temos aqui à esquerda o espelho côncavo, e onde a parte interna é a parte refletora. E a condição da imagem do objeto forma, então, a condição da imagem dele lá dentro, tá? Exemplo disso, o lado de dentro da colher. O lado de dentro da colher é um espelho côncavo. Nesse caso aqui, ele vai refletir imagens maiores, menores e iguais, tá? Na direita, eu tenho um espelho convexo, que a parte refletora é a parte de fora da colher. O que ele tem de bom? Nesse caso aqui, esse espelho vai refletir imagens iguais, mesmo tamanho, e menores. Porém, o danado, ele aumenta o meu campo de visão. Quando eu olho para um espelho convexo, que é o da direita, eu vou ter mais imagens concentradas ali dentro dele, tá? Então, ele aumenta o meu campo de visão. Nas motos, geralmente, quando você tem aquela lentezinha que você usa como retrovisor da moto, perceba que é um retrovisor muito pequeno na moto, mas tu consegue ter um ângulo de visão maior, porque ele é, na verdade, um espelho convexo. Ele é um espelho que é curvo para fora. Quando é curvo para fora, é que a parte refletora dele é a de fora. E aí ele concentra mais imagens. Você consegue ver mais imagens numa pequena lentezinha, né, que é um espelho pequeno, geralmente usado em motos. Tem alguns carros que ele vem com espelho por fora, sendo o espelho grande, né, o esquerdo e direito, e internamente ele tem esse espelho côncavo, aliás, convexo, desculpem, para aumentar a imagem. Esse espelho também aparece muito em lojinhas, né, por exemplo, farmácias, supermercados, porque é capaz, por exemplo, nós somos capazes de enxergar nesse espelho todo o ambiente, geralmente para evitar roubo, né, então ele é muito comum em farmácias e supermercados, tá? Quando não tem a câmera de filmagem. Então, você não quer ter a câmera de filmagem, que é mais caro, você coloca o espelho e você tem a noção do cliente, né? Para ver se o cliente está mexendo em alguma coisa ou não. Ok? Também é colocado muito em frente de garagens de condomínios, né? Quando eu morava lá em São Paulo, ele tem, porque você consegue olhar para o espelho e consegue ver toda a rua e saber se vem algum carro ou não, tá? Melhor do que olhar diretamente no próprio, sem espelho, diretamente na rua. Você consegue olhar no espelho e tem toda a dimensão da rua.
Então, ele é feito para aumentar o campo de visão. Já o outro, da esquerda, é feito para aumentar o tamanho da imagem. E aí, analisando o espelho, primeiramente eu tenho que citar alguns elementos desse espelho. Por exemplo, aqui nós temos, no espelho, o centro de curvatura, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, imagine uma esfera, e aí eu tenho, era para ser uma esfera, eu tenho aqui o centro dela. Esse C é o centro de curvatura, que é como se fosse um espelho, que eu cortei ele. Cortei, como ele é curvo, ele tem um centro que é oriundo da esfera. Esse C é o centro de curvatura, tá? Da esfera, que contém a calota, que contém o espelho. Eu tenho o vértice, que no caso é a parte central do espelho. Cortei um espelho, vou de uma ponta a outra, o ponto médio dele, né, o centro geométrico dele, é o vértice do espelho. Ok? O que mais? Eu tenho o raio do espelho. O raio do espelho é a distância entre o centro desse espelho até o vértice, o R. O que mais que eu tenho? Eu tenho o eixo central. O eixo central é que liga o centro de curvatura até o vértice. Ok? Aqui eu chamei de eixo linha, que é o eixo secundário, que refere-se a qualquer reta, a qualquer eixo que passa pelo ponto C, tá? E toca o espelho. Então, qualquer ponto que passa pelo ponto C e toca o espelho, que não é o eixo principal, é um eixo secundário. O que mais? Finalmente, eu tenho o ângulo de abertura, né? Como é que eu calculo esse ângulo de abertura? Eu vou partir do centro de curvatura e vou ligar duas linhas à extremidade do espelho. Ó. Primeiro, a extremidade superior, linha pontilhada, e agora a extremidade inferior, linha pontilhada. A distância entre essas duas linhas é a abertura do espelho, que nós chamamos de ângulo de abertura. Tá? Então, eu tenho esses elementos para a gente poder identificar no espelho. A partir desses elementos, nós vamos conjugar a imagem. Esse quase não tem forma inicialmente, tá? É bem teórico. Tá? Agora eu tenho que partir para a formação da imagem, né? Eu quero formar uma imagem em um ponto objetos conjugado no espelho. Como é que funciona isso? Tá? Eu tenho aqui um espelho, no caso aqui, ó. Toda vez que eu tiver esses pontinhos aqui representando no espelho, eles sempre referem-se à parte que não é espelhada. Ou seja, se o lado direito não é não espelhado, que é o lado de fora, o lado espelhado é o lado de dentro, tá? Tem um ponto P aqui. E para achar a imagem formada nesse espelho, eu vou partir de dois pontos, incidir no espelho e ir até o observador, que é o olho aqui, ó. Sou eu aqui, ó. Vou sair do ponto P em qualquer lugar. No caso aqui, eu incidi na parte de cima do espelho. Saí do ponto P, fui até a parte de cima, e aí eu vou refletir até o olho. Feito isso, eu vou usar um outro raio, são sempre dois raios, sai com outro raio em qualquer direção, no caso aqui eu saí com ele horizontal, e aí vou até o olho. Aonde esses raios se cruzarem, ou cruzarem-se, tá? Tá aqui, eles cruzaram-se no ponto P', eu tenho a formação da imagem. Eu só então, para formar a imagem, só isso eu vou partir de dois pontos, do objeto até o olho, e aí aonde a reflexão cruzar, porque tem esse cruzamento aqui também, mas é a reflexão. A reflexão é o raio que sai do espelho. Se cruzou, eu vou ter a formação do ponto P. Então, forma uma imagem dessa forma. Isso no espelho côncavo, tá? Na esquerda. A direita é o convexo. Por quê? Porque a parte de fora do espelho está refletindo. Mesma coisa, ó, saio do ponto P, reflete no espelho e vai até o observador. Sai do ponto P, outro raio, raio de baixo, vai até o espelho e volta até o observador. E aí eu observo que eles não vão se cruzar em momento algum. Professor, se não se cruza, o que acontece? Nesse caso, como eles não se cruzaram na reflexão, eu vou sempre prolongar essa reflexão, ó, o raio refletido, ó, o R1 e o R2, eu chamei só de R aqui, para dentro do espelho, para o outro lado do espelho. Ó. Como é que eu faço isso? Eu vou aumentar, vou propagar, vou prolongar. Pega esse raio 1, está em cima, e vou fazer pontinho para ele dentro do espelho. É como se ele aumentasse o seu braço, aumentasse o prolongamento. Vou prolongar ele para dentro do espelho. Prolongo esse raio e eu encontro um ponto qualquer, até qualquer determinada distância. Faço a mesma coisa com o raio de baixo, prolongo, se cruzou, ou cruzaram-se. Aonde cruzaram-se, eu tenho a formação da imagem.
Pessoal, o que isso quer dizer em relação ao espelho anterior? Que no espelho anterior, se você pegar um espelho côncavo, colocar o dedo em frente a esse espelho côncavo, ele vai formar uma imagem sua, imagem do seu dedo, na frente do espelho, e não dentro. Lembra que nós falamos que a imagem do espelho plano é lá na profundidade do espelho? No espelho côncavo, não, ele forma na frente. Peguem a colher quando vocês forem almoçar daqui a pouquinho, e coloquem o dedo a uma distância de 10 centímetros e vão aproximando ela para vocês verem como o dedo se forma. Uma colher limpa, né? Bem espelhada, né? Não suja. E vocês vão ver a formação desse espelho. A formação do espelho, a formação da imagem. Na frente do espelho. Pessoal, como é que pode a formação da imagem? Então, é um holograma? Não. É a sensação da imagem na frente. Você consegue perceber ela na frente desse espelho, tá? Mas não é holograma, tu não consegue visualizar ele em 3D. Não é isso, não. No outro espelho da direita, funciona como se fosse um espelho plano. Se forma a imagem atrás do espelho, tá? Então, quando eu uso o prolongamento do espelho da imagem aqui, é porque está se formando atrás. Esse espelho da direita, que é o que reflete apenas a parte externa, ele só reflete imagens virtuais, só atrás dele. Já o espelho côncavo, não. Ele reflete imagens reais, que é na frente, que é um outro assunto que a gente vai ver mais na frente, e atrás dele também. Tá? Nesse caso, o ponto P' do espelho à esquerda, eu chamo de imagem real. Tá? Ele é imagem real. E o da direita é uma imagem virtual. Quando que eu sei que a imagem é real ou virtual? Quando se formou na frente do espelho a imagem real. Quando se formar atrás é a imagem virtual. Lembre-se que a imagem real, nós falamos na segunda-feira, é uma imagem que pode ser projetada numa tela. Nesse caso da esquerda, eu posso projetar essa imagem na tela. Tá? Mas não é assim, a gente vai ver com mais detalhe mais na frente. Não é o caso ainda. E aí nós temos as condições de estigmatismo. Né? Tem um espelho qualquer, aqui no caso o espelho côncavo, e aí o danado tem uma abertura tão longa, mas tão longa, que se eu partir do ponto P com raio, vamos colocar aqui o raio 1, raio de 5. Vou mudar aqui a cor do pincel. O raio 1, esse raio de 5. Ele vai, reflete no espelho, digamos que o olho está embaixo, né, e vai refletir para um determinado ponto, tá? Eu tenho o olho. O observador. Vou partir o segundo raio, o raio de baixo, ó. O segundo. Faço isso, eles refletem e se cruzam em um determinado ponto. Só que existem espelhos, se eu fizer isso com mais de um raio, mais de 2 raios, no caso o terceiro raio abaixo, e fizer isso com o quarto, quinto e assim por diante, o danado não vai formar a imagem em um único ponto. Ele vai ter vários pontos de conjugação, tá? O espelho esférico côncavo, nessa situação, não é um sistema óptico, estigmático. O que quer dizer estigmático? Que forma um único ponto. Ele forma vários pontos. E aí, nesse caso, ele vai formar uma figura que a gente chama de cáustica, tá? Porque o espelho, ele tem uma abertura muito grande, tá? Ele é formado por uma esfera longa, que eu cortei apenas um pedaço dele, e ele tem uma abertura, no caso, o alfa dele, o alfa é muito grande, tá? O alfa é muito grande. No caso, esse espelho aqui. Então, nesse caso, como o alfa é muito grande, que é o ângulo de abertura, eu tenho vários pontos conjugados. Eu vou ver um objeto, uma imagem formada embaçada. Vou ver uma imagem distorcida, como se ela estivesse tremendo. Tá? Nesse caso, forma-se uma figura chamada cáustica. Olha a cáustica aparecendo para nós aí. Eu tenho várias reflexões, e essas várias reflexões formam vários pontos. Eu formo, na verdade, uma curva. Olha a curva, estou indo por cima dela, chamada cáustica. Eu não tenho um único ponto, eu tenho vários pontos. E a intenção do espelho é ter um único ponto. Se tiver vários pontos, a casa caiu. Não tem como eu ver uma imagem com perfeição, com nitidez no espelho, fica sem foco. Para isso, para que o espelho conjugue um único ponto, uma imagem perfeita, ele tem que seguir duas regras, tá? Duas leis. Que leis são essas? Eu chamo de condições de estigmatismo, tá? Aqui, ó, estigmatismo significa uma imagem perfeita, uma imagem nítida. Primeiro, a abertura dele, o alfa dele, ó, ele tem que ser menor que 10 graus. Olha aqui o alfa. Se esse alfa for muito grande, como o caso do espelho de cima, eu não vou ter uma imagem perfeita, uma imagem formada. Tá? Eu vou ter vários pontos de imagem. Então, tem que ser menor que 10 graus, tem que ser uma abertura curta.
E o segundo ponto, os raios incidentes têm que ser paraxiais. O que quer dizer paraxiais, né? Eles têm que ter uma inclinação muito pequena em relação ao eixo principal. Tá aqui, ó. Quem é o eixo principal? O eixo principal é o que liga o ponto C ao ponto V. Tá aqui a nomenclatura dele, ó. É P, eixo principal. Esses raios que incidem nele, ó, esse raio 1 que eu estou circulando agora, o raio 2, eles não podem ter uma inclinação muito grande. Ou seja, em relação ao eixo principal, eles são paralelos. Quanto mais próximo do paralelo, mais perfeito ou mais perfeita é a formação da imagem. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um raio muito inclinado, ó, muito inclinado. Eu vou ter uma formação, vamos pegar aqui outro raio mais inclinado ainda. Tem um cruzamento, outro raio mais inclinado, digamos que eu tenha a formação de dois pontos, o ponto P, e vou marcar aqui o ponto B. Ponto P e B. Ou seja, eu não tenho uma formação de imagem. Por quê? Porque os raios que eu citei em azul, que eu tracei em azul, estão muito inclinados. Então, tem que ser um raio, quanto menos inclinado possível, melhor, como os que aparecem na figura original. Tá? Duas condições, ângulo de abertura menor que 10 graus e tem que ter uma inclinação muito pequena em relação ao eixo principal. E aqui, quando eu falo em espelhos, tá? No caso aqui eu tenho um espelho que segue esse estigmatismo. No caso aqui eu tenho, imagina um espelho com essa abertura menor que 10 graus e os raios paralelos, ó. Eu tenho um raio 1 paralelo, um raio 2 e assim por diante. Eu percebo que no espelho que segue essas condições de estigmatismo, toda vez que um raio incidir paralelo, esse raio de cima é paralelo ao FV, ao eixo principal, sempre ele vai refletir, ó, a reflexão, ó, para um ponto. Esse ponto que está refletindo, que está convergindo, que é o nosso foco lá na antena parabólica, né? Aqui é chamado de F, que é chamado de foco principal, tá? Mas se o raio não incidir paralelo, no caso, se não for um raio paralelo ao eixo principal, que é no caso aqui, ó, a figura de baixo, eu também tenho um único ponto formado, eles vão incidir, refletir para um único ponto. Esse ponto também é chamado de foco, embora não seja um foco principal, é chamado de foco secundário. Geralmente, uma antena parabólica, aquelas menorzinhas de 60 centímetros, ela tem um foco secundário e não um foco principal, porque os raios não incidem de forma paralela ao eixo, por ela ser muito pequena. Tá? Nesse caso, ele tem um foco secundário que não fica exatamente no centro. E aí também é válido, o foco secundário vai concentrar raios. A intenção da antena é concentrar raios. Se concentra a maior quantidade de sinal, eu vou ter um sinal forte quando eu for assistir televisão. Tá? Então, o foco principal, que é o F maiúsculo, ele fica em cima do eixo principal, tá aqui a linha, ó, tá bem fraquinha, mas tá aqui. E o foco secundário, ele não fica em cima do eixo principal, só isso, tá? Ok? Aqui eu tenho a formação do foco no espelho côncavo, e na direita eu tenho o espelho convexo, porque o lado refletido é, no caso, o lado externo. Então, basicamente, eu tenho esses dois focos. E o que é interessante também, deixa eu apagar bem aqui esses raios que eu desenhei. É interessante também que a distância entre esse F, que é o foco, e o vértice, tá? Aqui também, ó, no segundo espelho, vértice e foco, a distância aqui embaixo também, ó, entre a linha que liga o foco, aqui não tem V, mas é o vértice, eu chamo de F minúsculo, que é chamado de distância focal. Essa distância focal sempre é a metade do raio de curvatura. Eu tenho um raio, dividido por 2, eu tenho a distância focal em um espelho, tá? Eu só volto a frisar que todo espelho côncavo, que é o da esquerda, os raios de luz eles vão se formar dessa forma, ou seja, vai refletir na parte interna e vão convergir para o foco. No espelho convexo, que é o da direita, eu vou ter a parte externa refletido e sempre o foco, sempre a imagem se forma atrás do espelho, tá? Como se fosse um espelho. Beleza? Essa parte aqui é mais teórica.
Tem só aquela formulazinha que é bem bobinha para nós ainda, né? E aqui eu quero agora construir uma imagem. Lembra que no espelho plano a gente constrói a imagem com dois raios, e aí onde eles se cruzam, eu tenho a formação da imagem? Aqui também é de forma igual. E tem um segredo, tá? Só que eu vou precisar de alguns raios padrões, ok? Que no caso são 4 raios. Primeiro, eu tenho aqui uma situação 1, que é do primeiro raio, que diz o seguinte: se o objeto Y, a altura do meu objeto, for perpendicular ao eixo principal, a imagem Y' também será. Então, se eu tenho aqui um objeto que é vertical, né, que é perpendicular ao meu eixo principal, a minha imagem também será. Ok? Opa, eu pulei aqui o 2. O que diz o 2? A segunda regra. Que todo raio de luz que passa, né, que incide no ponto C, isso é regra, tá? Ele vai refletir voltando pelo ponto C. Por exemplo, aqui, eu tenho um raio de luz que vem, ele incide pelo ponto C, ele vai refletir no espelho e ele vai retornar por cima de C. Isso é regra. Então, o primeiro raio, passando por cima de C, volta por cima de C. Eu preciso entender esses raios para conjugar minha imagem. Vamos para os 2 últimos. Terceiro, ó. Todo raio de luz que incide no espelho paralelo ao eixo principal. Ó. O eixo principal meu aqui, ele está ligando o ponto C ao ponto V. É esse eixo horizontal. Todo raio que incidir paralelo a ele vai refletir passando pelo foco. Ou seja, eu tenho um raio que vem aqui, ó, incide no espelho, como ele é paralelo, ele obrigatoriamente tem que refletir passando pelo foco. Ok? E o inverso disso é o quarto raio, que na verdade é bem óbvio, né? Olha, se vai paralelo e passa pelo foco, se vier pelo foco, no caso aqui, ele vem passando pelo foco, incide no espelho, ele vai refletir paralelo, tá? Se vier paralelo, passa pelo foco, refletindo. Se vier pelo foco, reflete paralelo. E o primeiro aqui, que eu já falei, se vier pelo cima do C, ponto C, volta por cima de C. Com essas informações, eu consigo conjugar qualquer imagem. Tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é sobre isso. Fechou nossa aula de hoje. Vamos para 4 exemplos, tá? Para a gente poder fixar e ver se a gente entendeu mesmo tudo que a gente falou hoje. Ok? Vamos lá? O primeiro e segundo exemplo, os exemplos, eles tratam da formação da imagem. Ok? Então, eu vou usar aquela fórmula do M. Eu tenho, então, aqui, ó, o exemplo 1 do Paraná. Ele diz o seguinte: um objeto luminoso está colocado entre 2 espelhos planos, coaxiais, que formam entre si um ângulo de 24 graus. Então, eu vou pegar o seguinte, os dados. Eu tenho o ângulo, que é o alfa, que vale 24 graus. E eu quero saber o quê? O número de imagens. Determine o número de imagens formadas e a posição. A posição a gente vai falar no finalzinho como é que funciona. A minha fórmula é 360 sobre alfa, já coloquei o alfa aqui como sendo 24, menos 1. Quando eu divido 360 por 24, eu encontro 15. 15 menos 1, 14. Simples assim, ó. Essa forma de calcular é bem simplesinha, bem fácil. Então, vou formar, no caso, 14 imagens. Essa é a primeira resposta. A segunda, referente à segunda pergunta, ele pergunta o seguinte, ele quer saber o seguinte: esse objeto deve ser colocado em qual distância, em qual situação, em qual ponto em relação aos espelhos, tá? Lembra que eu falei o seguinte, toda vez que eu dividir o 360 pelo alfa, eu vou encontrar um número. Esse número que eu encontrei é 15. Se esse número for ímpar, que no caso é 15, eu vou colocar o objeto no plano bissetor, em cima da bissetriz. A resposta é, eu vou colocar isso no plano bissetor. Então, se não fosse 15, fosse um número par, fosse 14, por exemplo, eu colocaria esse objeto em qualquer ponto, no plano bissetor, em qualquer situação. Toda vez que for par, não interessa a posição. Se for ímpar, aí interessa. É no plano bissetor. Ok? Beleza? Então, vamos para a segunda. Ela é bem fácil também, da FAAP São Paulo. Diz o seguinte. Lembra que eu falei o caso das bailarinas, né? Nós temos 3 bailarinas, né? E temos 2 espelhos planos.
E aí o diretor de cinema consegue fazer uma cena onde são vistas, no máximo, 24 bailarinas. E quer saber qual que vai ser o ângulo que ele vai colocar os espelhos para enxergarmos essas 24 bailarinas. Primeiro, nós sabemos que esse N aqui, ó, se refere às imagens. Eles não se referem aos objetos, tá? Ou seja, as imagens, os objetos não entram aqui. No caso, as 3 bailarinas, elas fazem parte desse somatório de 24. E eu preciso retirar essas 3. Como é que eu faço? Eu vou pegar, então, quero saber o ângulo, vou pegar 24 bailarinas formadas, menos as 3 originais, tá? E eu vou ter o valor de 21 bailarinas. 21 é só o número de imagens, tá? Mas percebam que esse número de imagens se refere a 3 bailarinas. Então, eu vou dividir, então, pela quantidade de bailarinas, que são 3, e eu tenho 7. Por que eu faço isso? Porque 7 são a quantidade de imagens que eu formo por cada bailarina, por uma única bailarina. E minha fórmula, ela trabalha com um único objeto, tá? Eu tenho sempre que dividir pela quantidade de objetos para poder ter a proporção de só um. Como são 3 bailarinas, 21 dividido por 3 igual a 7. Vamos para a fórmula agora? Olha, 7 é igual a 360 dividido por alfa, menos 1. Eu quero saber o alfa. Vou passar esse 1 para antes da igualdade. Ele é menos, vai passar mais. Mais 1. 7 mais 1 é igual a 360 dividido por alfa. 7 mais 1 é 8. Né? O que foi que eu fiz aqui no caso? Eu calculei o valor de 8 e eu já levei esse 8 para... Fiz com escreve, né? Levei para o lugar do alfa e trouxe o alfa para o lugar do 8, que é o alfa que eu quero calcular, né? Não precisava repetir novamente o 8, não sei por que repetir, tá? Ficou alfa igual a 360 dividido por 8, ficou repetitivo, mas o resultado é 45 graus, ou seja, letra D. Para o diretor ter 24 bailarinas, ele precisa ter um ângulo de 45 graus entre os espelhos, e eles então formarão a quantidade de 24 bailarinas, tá? Beleza? O exemplo 3 e o exemplo 4 é a formação de imagens já no espelho côncavo, tá? Ele quer de mim o seguinte, ele fala o seguinte: construa graficamente a imagem de um objeto AB, tá aqui o objeto, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo, nas situações esquematizadas nas figuras. São 4 situações. Perceba que o objeto está em B, aí ele vai andar para cima do ponto C, aí vai ficar entre C e F, e finalmente entre F e o ponto V, que apesar de eu não ter colocado aqui, é o ponto V. Vamos lá formar a imagem? Eu vou usar 3, na verdade 2, mas eu vou usar 3 raios para a gente entender direitinho como é que funciona eles. Mas só com 2 raios eu consigo formar. Primeiro raio que eu vou pegar lá das minhas regras é um raio paralelo. Então, esse raio em azul significa um raio paralelo. Paralelo a quem? Ao eixo principal, que é essa linha preta, tá? Se ele vai paralelo, ele volta por onde? Ele reflete por cima do ponto F. Vamos lá? Olha aí, refletindo por cima do ponto F. Peguei um raio, né? Agora eu vou pegar um outro raio de outra cor. O segundo raio que eu vou pegar é o raio verde. Se ele passa por cima do F, ele volta por onde? Ele volta paralelo. Nós vimos isso nas nossas regras. Paralelo. Cruzou. Aí já é suficiente para mim. Já formei minha imagem. Posso parar por aí. Mas não satisfeito, eu vou fazer um terceiro, só de mal. Vamos lá? Vamos por cima do ponto C. Tá? O vermelho. Por cima do ponto C, ele volta por onde? Por cima do C. Dessa forma, eu tenho, então, a formação da minha imagem, ó, cruzando exatamente no único ponto. Basta traçar a linha, tá? A linha, no caso, vai ser para baixo. Eu tenho, então, uma setinha representando a imagem da cetona, tá? O objeto está aqui, ó, e eu formo uma imagem menor, tá? Menor. É só isso. A letra B, mesma coisa. Vou traçar o primeiro raio. Raio paralelo, volta por onde? Por cima do foco. Vamos ver se passa, ó. Por cima do foco. Segundo raio. Raio passando pelo foco, o verde.
Ele reflete por onde? Paralelo. Olha, já tem um ponto aí, já poderia parar por aí. Só que eu vou fazer o terceiro. O raio passando por cima do ponto C, ele volta por cima do C. Eu tenho, então, a formação do meu ponto, tá? O cruzamento dos três, a interseção. Vou fazer, então, a minha imagem em preto, né? Essa setinha preta representa a minha imagem. Só isso. Eu estou, na verdade, fazendo o que aqui? Conjugando a minha imagem. Ou seja, onde minha imagem se formaria? Dessa forma aí, tá? Continuando, agora a letra C. Vamos lá? Mesma regra, fica bem repetitivo, mas é a mesma coisa. Primeiro raio, é bom que a gente aprende, né? Raio paralelo ao eixo X. Ele volta passando pelo foco. Raio passando pelo foco. Ele volta paralelo. Opa, já cruzou ali, já poderia parar, mas eu vou fazer mais um. Raio passando pelo cima do C, ele volta por cima do C. Eu tenho, então, o meu ponto aqui, ó, em cima das três linhas, eu formo a minha imagem. Percebam que a imagem era menor, no primeiro caso. No caso B, ficou igual, do mesmo tamanho, e ela ficou maior. Okay? Último caso dessa situação aqui, a letra D, eu tenho agora o objeto entre a letra F e V. A regra não muda. Mesma coisa. Vamos lá? Primeiramente, o raio paralelo, o azul. Ele volta por onde? Passando pelo foco. Segundo raio. Raio passando pelo foco, o verde. Ó. Passou pelo foco e foi até o objeto. Tem que tocar no objeto. Professor, não tá saindo áudio.
Estão ouvindo agora? Agora ok, né? Beleza. Que fase, né? Vamos voltar aqui, ó. Rapidão, para a gente finalizar. Continua sendo gravado, isso é bom. Achei que a gravação ia ser interrompida. Tela. Está no finalzinho já. Só projetar. Ok, voltamos, tá? Então, rapidinho, só fazer uma revisãozinha aqui, ó. Eu estou conjugando a imagem nesse caso aqui, e eu estou trabalhando com 3 raios. O primeiro raio, no caso, só voltando aqui, ó. Eu vou sempre traçar um raio paralelo, que reflete pelo foco, passou pelo F. Um raio passando pelo foco, que reflete paralelo. Um raio passando pelo C, que volta por cima do C, aonde se cruza aqui a formação da imagem, tá? Então, fiz no primeiro caso, fizemos no segundo, eu vou fazer aqui um pouquinho rápido para correr, tá? Já, o Sony estava valendo ainda nesse ponto, mas é muito repetitivo. Passando paralelo, volta pelo foco, passando pelo foco, o verde, volta paralelo, passando por cima do C, volta por cima do C, e aí, aonde se cruzaram, eu tenho a formação da minha imagem. Letra C, passando paralelo, volta pelo foco. Passando pelo foco, veja. O F é o foco, tá? Volta paralelo. Cruzou, já tem a formação da minha imagem. Mas aí, utilizando o terceiro raio, passando pelo C, volta por cima do C. Aonde os três cruzaram, se eu tenho a formação da minha imagem. Por último, a letra D, passando paralelo, volta pelo foco. Passando pelo foco, volta paralelo. Passando por cima do C, volta por cima do C. O mais, como eles não se cruzaram antes, ó, no lado esquerdo eu não tenho cruzamento de raios, não. Eu não tenho formação de imagens. Para resolver isso, eu vou prolongar para dentro do espelho, no lado direito, os raios refletidos. No caso, primeiro, o raio azul. O raio azul. Só pegar aqui o lápis. O raio azul, ele vai propagar para cima. Ó. Caso o verde foi primeiro, né? Não está fora da ordem. O verde, no caso, propagou paralelo. O vermelho para cima, já encontra um ponto. E o azul para cima também. Eu prolonguei os raios refletidos. Perceba que eu encontrei um ponto. Esse ponto vai ser a formação da minha imagem. Sempre a minha imagem vai ser formada atrás do espelho quando o objeto está entre o foco e o vértice. Sempre, isso é regra. Beleza? Terceiro exemplo, morreu. Vamos para o último exemplo, que é mais curtinho, tá? Tem agora um espelho, eu errei bem aqui, ó. Essa linguagem aqui não é côncavo, ele é convexo, tá? Faltou alterar isso aqui. É um espelho convexo, porque a parte de fora que está refletindo. Como é que eu conjugo a imagem? Como é que eu formo a imagem do espelho convexo? Da mesma forma, uso 3 raios. Vamos lá? Vou refletir paralelo, ele volta passando pelo foco. Só que o foco do espelho convexo está do lado direito. Ele tem que passar por cima desse F. Como é que ele passa por cima do F? Ó? Prolongando o raio. Refletido. Sempre o raio refletido. Vamos para o segundo raio? Agora, eu vou incidir por cima do C. Ó. Por cima do C, prolongando, ele volta por cima do C. Por último, o raio passando pelo foco. Ele foi até o foco e ele vai retornar de que forma? Paralelo. Eu vou prolongar esse raio paralelo. Quer ver? Prolonguei. Perceba que eu tenho um único ponto aqui de cruzamento. Esse ponto é que forma a minha imagem. Olha aí minha imagem. Minha imagem vai ser uma imagem virtual, porque é atrás do espelho, e uma imagem direita, porque está para cima. Tá? Ela está na mesma orientação do objeto. Com isso aqui, a gente finalizou por hoje. Tá? Eu acho que ele parou o som porque encerrou meu horário. Eu programei para um horário X, passei 7 minutos, tá? Talvez tenha sido por isso. Ele me obrigou a encerrar o danado. Belezinha? Vou fazer a chamada. E aí, vocês estão liberados por hoje.
Deu para entender direitinho alguma coisa? Deu para fixar? Beleza, Sara. Ótimo. Então, vamos lá. A chamada. Passei a atividade já. Quem eu for chamando pode sair. Dia 22. Vamos lá. A Ana Clara está por aí? Deixa eu chamar a Ana Clara aqui na... Ela vai responder presente? Então, a Ana Clara responde. Escrevendo, é claro, lá. Olha, muito bem. Certinho, Ana. Obrigado. Ó. Reforça com ela as atividades, viu, Maria, por favor. Tudo bem. Vai reforçando com ela a atividade. Falta ainda essas duas para ela. Ó. A gente poder... Ela nem está de recuperação, não coloquei, porque se ela fizer as duas, ela não fica de recuperação, ela passa. Ela disse que me entregou ontem à noite. Ela disse que fez. Beleza, então. Depois eu vou já dar uma corrigida lá. Tá ótimo. Certinho, tchau, tchau, Ana. Tchau, Simbora. Até mais. Até mais. Então, a Ana está por aí. Mais Maria. Ellen, está na área? Presente. Certinho, Ellen, brigadão. Alguém colocou alguma coisa, alguém escreveu aqui. O Diego disse que a internet dele caiu. Ele pediu para avisar. Tudo bem, eu vou colocar. O Diego ficou até aqui mesmo, na aula, durante a aula toda, então não tem como ele pegar a falta, não. Deixa eu colocar aqui. Aí ele já foi. Giovana da Silva Lima. Gilvana, na verdade. Presente. Tá por aí, Giovana? Giovana, obrigadão. Júlio. Oi, presente. Valeu, Júliozão. Botei aqui, pode sair, parceira. Kevin. Presente, professor. Certinho, Kevin. Até mais, né? No fim de semana. Pamela. Beleza, Pamela. Também presente aqui. Sara. Presente. Beleza, Sara. Até mais. E aí, Stephanie? Presente. Beleza, Stephanie. Bom final de semana a todos, Igualmente. galera. E a todas. Até mais. Tchau, tchau. Certinho, Sara. Obrigado.